O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida da Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. E então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, antes mesmo de a sociedade falar sobre inclusão, Jesus já se mostrava alguém que, com a sua acolhida, incluía a todos aqueles que se aproximavam e dos quais ele se aproximava. Jesus não excluía ninguém. E nós vemos hoje esta atitude do Senhor, que tem a necessidade primeiro de estar em comunhão com o Pai, em sintonia com o Pai, em oração, se recolhendo numa casa, mas que sabe que depois a sua missão será estar com as pessoas. E acontece que no momento que Jesus ele está mais retirado, surge uma mulher que está desesperada. E Jesus então, ele sai deste momento, que é tão importante sim, de descanso, de oração, e vai atendê-la. Num primeiro momento, pode até parecer que Jesus foi insensível com esta mulher. Ele diz uma frase que, para nós brasileiros, que somos muito melindrosos, né? Pode parecer ofensiva. Ele diz que ele veio para os filhos de Israel, e não seria certo ele tirar o pão dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos. Então Jesus estava dizendo que ele veio primeiro para o povo judeu, o povo de Israel, para o qual Deus falou primeiro. E aquela mulher era pagã, não fazia parte do povo judeu. Então Jesus estava querendo dizer que ele deveria começar pelo menos e primeiro por aqueles que estavam mais próximos. Mas Jesus fala tudo com sabedoria. E até mesmo as coisas que nós não entendemos no primeiro momento, depois vão se revelar. No fundo, Jesus sabia que aquela mulher tinha fé. E é por isso que ele fala desta maneira. Porque ele quer despertar nela uma fé maior. E é por isso que ele diz assim. Porque ele percebe que aquela mulher não desistiria fácil. Então ela tinha algo muito interessante, que era a persistência. E a fé precisa ser perseverante. Esta mulher sofria com uma filha, segundo diz o Evangelho, que era atormentada pelo demônio. Nós sabemos que no tempo de Jesus não havia conhecimento de questões psiquiátricas, de problemas mentais. Então, toda e qualquer perturbação que as pessoas vivessem, que não tivesse explicação, tudo isso era atribuído ao demônio.
Claro que também existiam as possessões malignas, mas há muitos casos que nós vemos de várias pessoas que são levadas a Jesus, que aquilo que elas estão passando é atribuído ao demônio, mas na verdade eram várias questões humanas. Os evangelistas nos falam com a linguagem do tempo deles. Então, como era sofrido para aquela mãe ver a sua filha naquela situação, né, numa perturbação que não tinha nome para ela, e agora ela não sabe mais a quem recorrer. Assim também como é difícil às vezes para uma mãe, dentro agora estou falando de uma realidade mais específica, não é? Com uma situação com o filho, num comportamento que talvez ela não entenda no início, né? Meu filho é diferente dos demais, a minha filha é diferente, eu não entendo por que ela age assim. E quando vem um diagnóstico, parece que, embora seja um impacto no início, para muitos pais acaba sendo um alívio, porque é o começo de um caminho que agora se passa a entender melhor e se pode buscar os recursos. Então, como nós vemos a importância do agir de Jesus também, em tantas pessoas que acolhem, aqueles que vivem um tormento quando não sabem lidar com uma situação de alguma limitação, de alguma deficiência, também intelectual e tantas outras questões, não é? Que cada dia mais nós temos falado sobre isso. E nós vemos em Jesus esta postura de alguém que na verdade quer provocar a fé naquela mulher. Então Jesus, ele ouve aquilo que a mulher está pedindo, e certamente ela deveria estar até um pouco descompensada, não é? Porque ela não sabia mais como agir, e Jesus então diz esta frase para ela, e ela por sua vez surpreende a Jesus com a sua fé, respondendo: Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que as crianças deixam cair. Ou seja, até mesmo quem não fazia parte do povo de Deus, como ela, pagã, poderia receber o favor de Jesus, a sua graça. Então essa mulher reza com humildade quando ela pede a Jesus. Ela reza como alguém que mostra a sua necessidade. Ela poderia sair dali ofendida, talvez até xingando Jesus, não é? Mas não, ela se reconhece como alguém que precisa dele, e nesse caso, Jesus vai elogiá-la, dizendo que por causa dessa palavra, a filha dela teria a cura. Por quê? A cura no Evangelho acontece pela fé. O poder de Deus pode tudo curar, mas é preciso que haja a fé para que esse poder também se manifeste, porque Deus conta conosco. É sempre a graça dele que vem ao nosso encontro, mas nós precisamos também ir em direção da graça de Deus. Deus sempre vai nos dar meios, Deus sempre vai nos assistir, mas a gente precisa também fazer a nossa parte. A gente precisa ir atrás, precisa saber mais, a gente precisa também ter a capacidade de sair de nós mesmos, né? De nos envolvermos mais, e não de simplesmente queremos que os outros resolvam o problema, não é? Então aquela mulher, ela está agora envolvida de tal maneira com Jesus que ela deposita sua esperança no Mestre, e o Senhor de certa forma se deixa envolver pela fala humilde dela. Essa mulher nos ensina que é preciso rezar com confiança. Às vezes nós rezamos como alguém que implora para Deus, ou até se coloca como uma pessoa que tem direito de solicitar o que Ele pode nos dar. Esta mulher, ela não reza com exigência, mas ela reza com a humildade. Em outras palavras, ela reza como alguém que diz assim: Senhor, eu preciso de Ti, estou aqui, eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. É claro que Jesus usa dessa metáfora, dessa comparação, falando dos cachorrinhos, né?
porque ele sabe que no fundo, aquela mulher está acima, muito acima dessas dores humanas, às vezes que nós temos de rejeições, né? Ela está ali com um amor maior, que é o amor pela filha dela. Então não há tempo para ela se ocupar, não é, daquilo que parece rejeição em relação à vida dela ou ferida. Ela quer realmente o restabelecimento da sua filha. Por isso que ela, ousadamente na fé, então diz esta palavra que toca o coração do mestre. E o mestre, por sua vez, toca também o coração daquela menina, que depois mansamente descansa, porque tudo agora é harmonizado e ordenado dentro daquela garota. Meus irmãos e minhas irmãs, saibamos que a nossa oração tem grande poder, e saibamos que a nossa oração também move a nossa ação, porque a oração nos dá ânimo para nós seguirmos em frente. E mais do que o mover a nossa ação, move o coração de Deus, porque nós não estamos sozinhos, Ele sempre nos acompanha. Por isso queremos buscá-lo com fé, com confiança, com persistência, a exemplo desta mulher que nos ensina a orar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos nos